Olá, amigos. Tentar aqui de novo, ver se o Rodrigo Coelho está online. Vamos testar a conexão. Já te chamei, tá, Coelho? Fala, meu amigo. Oi, Coelho, tudo bem? Ah, Me tá ouve bom. bem? Tô ouvindo bem, a imagem também tá boa. Agora deu. Não sei o que aconteceu Legal. antes, não. Foi a minha internet. Peço minhas sinceras desculpas aí. Eu estava esperando entrar ao vivo, estou aguardando e nada de entrar. E eu estou esperando. Perdemos um tempinho aí. Eu tô até avisando aqui no grupo que agora voltamos e aí a gente faz. Antes tarde do que nunca, né? É, Voltamos, pessoal. Ô, pessoal, desculpe a problema técnico, mas problema técnico a gente não controla, né, Coelho? A gente controla um monte de coisa, quer dizer, a gente controla pouca coisa, na verdade. Mas é. certamente a parte de tecnologia de informação a gente não tem total domínio. Ô, Eu Gerson menos Ribeiro, ainda. diga que eu te cortei, desculpa. Não, eu ia falar, eu menos ainda. Você Tá, ainda conhece bem. Eu não sou craque nisso, não. assim, agradeço aí o pessoal aí, a paciência, mas a gente não tem como controlar mesmo, não. Essa, na verdade, é a primeira live que a gente está fazendo com o perfil do escritório, da Coelho de Juqueri Roque Advogados. E por ser a primeira live, por isso que a gente teve também alguma preparação extra, né? Porque das dificuldades. Agradeço aí quem está presente, tá? Os que voltaram depois que a gente que eu interrompi a primeira. Mas vamos já fazer logo a live agora, porque o nosso tempo, na verdade, é escasso, né? E do Rodrigo Coelho, que é meu amigo, é meu sócio, está mais escasso ainda, porque todo dia vem uma medida provisória nova, vem uma lei nova, né? Agora se fala de lockdown, aí as pessoas já perguntam o que vai ter impacto isso na relação de trabalho, a gente não faz ideia, tem que É, aguardar o é, lockdown é. chegar, Estamos né? aguardando tanto quanto todos. Exato. Assim, quando vem a notícia, assim, não adianta a gente tentar prever muito o futuro. Vem a notícia, aí o coelho perde um pouco mais de cabelo, daqui a pouco vai ficar igual a eu, né? Perde um pouco mais de cabelo, discute com a Jéssica, com a Elisa, com a nossa equipe ali na parte trabalhista para se posicionar, né? Hoje, amigos, o que a gente vai fazer? Eu que sou sempre o falastrão, né? Eu sempre sou a matraca que não para nessas lives, né? Dessa vez é o Rodrigo Coelho que vai falar sobre o uso de equipamento de proteção individual por funcionários do condomínio, e aí amplia para terceirizados também, né? Eu falei no outro dia, dentro do aspecto de direito civil, sobre a obrigação, ou não, né? No caso, vocês viram que foi claro que tem obrigação sim, do uso de máscaras por condôminos, visitantes, moradores, né? Se o síndico pode proibir mesmo sem ter decreto ou lei impondo essa obrigação dentro do condomínio. E a minha resposta foi positiva. Faça isso antes que o Covid o faça por você, né? Então, use máscara. Agora a ótica é trabalhista, e aí tem alguns questionamentos que eu até conversei com o Coelho ontem no grupo, nosso grupo de WhatsApp, e que a gente vai levar, e aí para quem tem expertise de direito do trabalho, que eu não tenho, aí o Rodrigo Coelho, graças a Deus que é o meu sócio nesse momento, porque o tamanho são gigantes, né, são as dúvidas dos condomínios, né, dos empregadores em geral, empresas, administradoras de imóveis, e se não tivesse a parte trabalhista, realmente o nosso escritório não ia conseguir atender adequadamente. Então, ainda bem que tenho o meu irmão, Rodrigo Coelho, para dar esse apoio. E aí, nessa parte, nessa live, nessas lives, como eu falei no domingo, começar a ser chato com isso, de uso de equipamento, máscara, para a gente tentar realmente combater o Covid da forma que a gente pode,
não é você xingando o Bolsonaro, xingando o Moro, xingando isso que você vai ajudar. É realmente com a educação, né? Nosso bom costume. E aí a gente fala essa parte da ótica trabalhista. E aí eu já lanço a primeira pergunta para o Rodrigo, e aí fica à vontade, claro, antes da sua resposta, você se apresentar, falar, tá? Não precisa falar currículo, essas coisas, porque o pessoal vê pela internet. Isso fica à vontade, vai direto no ponto. No máximo, claro, você pode falar o que você quiser. O síndico, ele pode exigir do seu funcionário ou dos prestadores de serviço, mas principalmente aquele que ele emprega, né, que tem relação de trabalho com o condomínio, ele pode exigir o uso de máscaras para evitar contágio com a Covid-19? Sim, meu amigo, sim. Me ouvem bem novamente? Me ouve bem? Estou ouvindo bem, tá muito bom. Beleza, legal. Boa tarde a todos, pessoal. Mais uma vez aí minhas sinceras desculpas pelos problemas tecnológicos. Não sou tão adepto disso como o nosso amigo e sócio André Junqueira, o Mister Condomínio. Mas estou chegando lá. Eu fiz um Instagram exatamente no dia 1º de maio, no último feriado, sexta-feira. Né? Uma dessas consequências aí também da pandemia, eu falei, bom, eu vou arrumar mais algo para entreter e fazer network para a gente poder conversar e produzir algum material. Então, hoje eu estou aqui na minha primeira live. Quem diria eu ia ter a oportunidade de chegar a fazer uma live contigo, meu camarada. Eu dividir isso contigo é uma oportunidade única. Obrigado aí. Espero que seja a primeira de muitas. Bom, vamos lá. Eu era para ter feito contigo já no domingo, né? A gente casaria esses dois assuntos, seria bem interessante, porque você falaria do aspecto civil e eu falaria do aspecto trabalhista, mas eu também não estava me sentindo bem, eu te expliquei, tive um pouquinho de febre, um pouco de mal-estar, não sei o que é, mas graças a Deus já estou legal, estou recomposto, firme para o nosso encontro aqui. Não era. Espero que não, espero muito que não, estou bem. Mas respondendo objetivamente, já entrando no assunto, sim, sem dúvida, minha resposta é objetivamente positiva, né? Cabe ao síndico, sim, exigir o uso de equipamentos de proteção individual. E aí eu não vou nem falar só da máscara facial. Eu vou abrir um pouquinho esse leque de EPI, né, para incluir também luva, né, dependendo do profissional, bota. É importante que a gente tenha os dispensers de álcool em gel, principalmente na portaria e nos locais de maior circulação do condomínio. Tá? Então, eu começo dizendo isso, eu começo passando essa mensagem falando da obrigatoriedade do uso do EPI. Tá? O EPI, pessoal, é um equipamento de proteção individual, só abrindo um pouquinho o conceito, né, do assunto, e ele tem finalidade proteger o trabalhador, né, a finalidade legal de proteção do trabalhador, quanto à sua segurança e saúde no trabalho. Tá? Então, a gente às vezes encontra alguma resistência para fazer a implementação, né, pelo próprio empregador, né? O empregador demora muitas vezes a se conscientizar que deve fornecer, deve oferecer, deve obrigar o uso dos EPIs aos seus empregados. E aí eu falo no âmbito geral, para depois a gente nos aproximar um pouquinho mais dos empregadores condomínios, né, que é o foco dessa nossa live, desse nosso bate-papo. Então, a gente pode entender claramente, né, o EPI, principalmente no momento que a gente está vivendo, como realmente uma obrigação legal. Né? E aí a gente vai parar para pensar o seguinte, onde se encontra a obrigação legal? Né? Porque a gente, muitas vezes, tem a mania de não cumprir as leis, né? Ou só cumprir se descobrir que realmente é uma lei, ou seja, eu estou obrigado a fazer isso? Tá, então eu vou cumprir a lei e vou exigir que meus funcionários usem os equipamentos de proteção individual. Mas onde se encontra isso? Né? Onde está na lei? Vamos lá. Se a gente abrir a CLT, a gente não vai encontrar uma obrigação positivada, uma obrigação clara, objetiva, que determine o seguinte, cabe ao empregador determinar que seus funcionários usem. Não. A gente vai remeter
a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, que tem o mesmo poder, tem a mesma força de lei. Porque a própria CLT, no seu artigo 155, disse isso, que assuntos relacionados à saúde e segurança do trabalhador ficam remetidos às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, atual Ministério da Economia. Então, a norma regulamentadora que trata de EPI é a norma regulamentadora número 6. Tá? E eu queria ler rapidamente o item 6.3, só para a gente ver do que a gente está realmente tratando, e para a gente entender definitivamente quanto à obrigatoriedade do uso dos EPIs pelos empregados de condomínios. Veja só, item 6.3, rapidamente. A empresa, e aí a gente vai ler o empregador, né, é obrigado a fornecer aos empregados gratuitamente, tá? Gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias. Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes de trabalho ou de doenças ocupacionais. Letra B. Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas. E letra C. Para atender a situações de emergência. Então, veja só. Esse item 6.3 da NR6 do atual Ministério da Economia nunca caiu tão perfeitamente para tratar desse assunto. Né? Se a gente olhar qualquer das alíneas, A, B ou C, a gente enxerga claramente a obrigatoriedade dos empregadores no fornecimento, fiscalização, né, e obrigação aos empregados, né, usarem esses equipamentos de proteção individual. Então, eu não sei se você está com uma sequência de perguntas, ou se eu posso seguir, ou paro por aqui e você toca outro assunto. Como você quer fazer? A pergunta que eu faria dentro disso, se eu posso mandar, não sei se você respondeu já citando esse texto. Então, o empregador que tem que pagar a máscara. Eu não posso considerar que é uma peça de roupa. Negativo. Perfeito. Nesse nosso contexto, pelo que você acabou de falar, seria isso? Pode falar sobre isso. Perfeitamente, André. Olha só, o empregador ele é obrigado, por lei, a zelar pelas questões, pelas normas de segurança e saúde do trabalhador. Né? E a gente está diante de uma delas, principalmente nesse momento de pandemia. Eu faria uma simples associação, veja só. Se eu já sou obrigado a fornecer o EPI para o faxineiro do condomínio, para o auxiliar de serviços gerais, por exemplo, né, e eu que preciso custear, porque eu, enquanto empregador, é como se eu, na definição do artigo 2º da CLT, eu tenha o risco do negócio, né, o risco do empreendimento, e aí eu não estou tratando um condomínio com empreendimento, mas estou colocando na mesma figura de empregador. Né? Então, como essa obrigação é do empregador, é ele quem tem que custear, é ele quem tem que oferecer os EPIs aos seus empregados. Tá certo? Então, dele é a responsabilidade pelo cumprimento de normas de segurança e medicina no trabalho, né? Um ambiente de trabalho saudável, seguro ao seu funcionário, e aí, num sentido amplo, isso não se remete só ao momento de pandemia. Eu faço um breve parênteses, por exemplo, um empregado não pode ser o tempo todo achincalhado por um morador, porque eu, empregador condomínio, tenho o dever de lhe oferecer um ambiente de trabalho seguro e saudável, porque a obrigação é geral. Em tempo de pandemia, a gente atrai muito mais essa responsabilidade e essa obrigação em relação aos EPIs. Então, recapitulando, de fato, é a obrigação do empregador o fornecimento e o custeio disso também é do próprio empregador. Né? A gente está no momento em que decreto municipal diz que o sujeito só pode sair nas ruas, né, de máscara, mas dentro da relação de emprego, a gente vai tratar que é algo que o empregador precisa fornecer, fiscalizar o cumprimento e aí me permite avançar um pouquinho no assunto, permite punir o empregado. Era a minha pergunta, ia ser minha pergunta.
né? Então, já avançando um pouquinho, o artigo 158 da CLT diz que é obrigação do empregado cumprir essas normas de segurança também. Então, na medida em que o EPI ele é fornecido, ele passa a ter obrigação de usar. O não uso, né, qualquer tipo de contrariedade ao uso do EPI pode e deve ser punido pelo empregador disciplinarmente. A gente fala aqui em medidas como advertência verbal, em primeiro momento, advertência por escrito, suspensão de 1 dia, suspensão de 3 dias, enfim, medidas disciplinares para retomar a ordem contratual e fazer com que o empregado use efetivamente o EPI, porque é a obrigação dele. Porque decorre da subordinação que está caracterizada no contrato de trabalho. Então, ele deve usar o EPI que lhe for fornecido. Se esse assunto avançar tanto, né, se a rebeldia, me permita a expressão, do empregado for tamanha, né, e a gente vê de tudo, né, a gente vê condômino querendo sair sem máscara, a gente vê também o empregado não querendo usar a máscara. Mas se a rebeldia for desse tamanho, pode chegar até mesmo a demissão por justa causa, por insubordinação. Então, o assunto é muito sério, a gravidade requer muita atenção e medidas também um pouco mais severas no caso de descumprimento aí das ordens do empregador. Olha, Coelho, que eu, ouvindo o que você está falando, tem algumas semanas que eu fazia parte de um grupo de WhatsApp que tinha muitos membros de sindicatos, né? Advogados, sindicatos e tudo. Mas eu estava naquele grupo, acho que me inseriram lá porque tinha a ver com condomínio, sindicatos de porteiros e tudo mais. Não sei nem a sigla direito, para você saber. Acho que é aquele Semerge, acho que é. Né? E aí eu estava no grupo e estavam começando a falar da máscara, né? E aí eu já falei, seguindo o que a Karine fala, né? Que é a minha noiva, né? Que eu sempre repito que ela já está falando para usar a máscara já há muito tempo. E aí eu falei ali que, olha, não, obriga o seu funcionário a usar a máscara. Aí disse, mas ele não quer, ele não gosta, ele não faz. Aí eu disse, não, mas você pode mandar, né? Eu não sou, não falando aí como o advogado trabalhista que eu não sou, mas a gente é empregador, né, Coelho? Assim, a gente tem nosso escritório, nós somos empregadores, né? Então, alguma coisa, pelo menos de saber, que eu posso mandar no funcionário, pelo menos eu tinha a concepção que eu tinha. E aí houve uma revolta ali porque eu disse assim, se ele não atender, cabe advertência, e de repente, conversa com o seu advogado, pode chegar à justa causa. Genericamente, falei isso genericamente, né, sem citar um ou outro ali. O advogado do sindicato, não sei quem que era do sindicato, brigou comigo, falou que absurdo, esse é um momento de mediação, esse é um momento que está todo mundo nervoso, como que você vai para a advertência, né? As pessoas às vezes se assustam porque, em alguns pontos, eu acho que mediação é muito bom, mas tem seu local para isso, né? Claro que você vai conversar com o seu funcionário, sem dúvida, mas ele não quer. Entre eu ficar conversando com ele e se debatendo esse assunto, as pessoas já estão sendo contaminadas, né? E levei uma bronca do sindicato. E ouvindo o que você está falando, assim, não, tá certo. Assim, você vai conversar com ele, é claro que você vai tentar conversar, porque até a advertência dá trabalho, né? Porque a advertência você tem que formalizar. Sim. É importante até que você busque um advogado para fazer a advertência, não dá trabalho. Então eu prefiro não advertir, sem dúvida. Mas ele me deu uma bronca. Eu acho que ele deixou mais o corporativismo falar além da natural defesa que ele deve ter do funcionário, né? Eu me recordo do episódio, se eu não me engano, acho que eu ainda faço parte desse grupo, mas me reservo o meu sagrado direito de ficar calado lá. Boa ideia. Tática que eu não repito e me arrependo. Né? Principalmente porque eu vi o que aconteceu. Eu vejo algumas trocas de informações e, de fato, ele é um membro do sindicato. Me parece que não é advogado e acho que não foi técnico o suficiente e foi emotivo por conta do momento para falar de mediação. Então, ele não foi técnico. Você estava sendo técnico, ele não percebeu. Ele achou que você estava sendo muito severo. Não foi não é essa ideia. Não quero massacrar o funcionário, por óbvio também. De forma alguma, mas não deixa de ser uma maneira de conscientizar. E aí eu quero, indo um pouquinho mais além, veja só, a gente está falando de um rigor para fazê-lo cumprir a obrigação que é dele,
do uso do EPI, mas eu preciso olhar também para o meu lado enquanto empregador. Veja só, eu estou tratando o EPI, a máscara, a bota, né, em algumas ocasiões até avental, dependendo do tipo de contato, né, luva. Então eu estou tratando isso tudo, esses EPIs, como obrigações legais, que são... O que acontece com o empregador que descumpre uma obrigação legal? Então, a gente está olhando para o lado da saúde, que é o mais importante nesse momento, não tem a menor dúvida, né? Mas associada a esse lado tem também o descumprimento. Estaria o descumprimento pelo empregador de uma obrigação legal. Imagina se bate uma fiscalização do Ministério da Economia, um auditor fiscal do trabalho, ou uma denúncia, que pode ser anônima, por exemplo, quanto ao não uso. E aí eu não quero aqui alarmar ninguém, mas é algo que a gente sabe que pode acontecer. Tem pessoas mais preocupadas. Né? Se eu tenho lá um condômino que percebeu que o funcionário não está usando o EPI, conversa com o funcionário ou com o síndico, né? Ou até um terceirizado pedindo para que que o síndico converse com o supervisor, por exemplo, o representante da empresa terceirizada, e a pessoa continua sem usar o EPI, isso pode vir até uma autuação fiscal. E aí o condomínio pode sofrer, o condomínio ou o empregador em geral pode sofrer até multa, por força do descumprimento legal, que é naquele momento o uso do EPI. Então, eu não estou aqui, quando você falou, né, de um pouco mais de rigor em relação à possibilidade de encerramento contratual por justo motivo, por insubordinação, você não cometeu em nenhum momento nenhum absurdo, não avançou mais do que devia, nada. Estritamente o cumprimento de uma obrigação legal, que pode, inclusive, vir a ser contrário ao empregador. Pode se tornar um prejuízo, um passivo totalmente indesejado, né? Mais ainda nesse momento. Então, a gente tem realmente a obrigatoriedade legal do uso do EPI, a responsabilidade de fornecimento, fiscalização desse uso pelo empregador, né? E as consequências, né? As consequências ruins dessa situação, elas podem cair em cima do próprio empregador. Então, isso a gente precisa estar muito atento, né? Além de todo esse cenário complicado, confuso que estamos vivendo, ainda tem mais essa preocupação, muito justa, mas ainda tem mais essa preocupação para o empregador, para o síndico. Não vou avançar um pouquinho mais, não. Eu quero fazer um comentário. Não sei se você vai perguntar alguma coisa a respeito, mas eu já te adianto o assunto. Que esse nosso tópico, né, da obrigatoriedade do uso do EPI, ele veio à tona muito forte depois de uma recente decisão do STF, quando fala de doença ocupacional. Fala disso. Sim, né? Fala disso. Deixa eu então pegar esse gancho. Né? Então a gente teve, se eu não estou enganado, semana passada saiu essa decisão que reuniu umas 5 ou 6 ações declaratórias de inconstitucionalidade que discutiam artigos da medida provisória 927, e principalmente o artigo 29, que tratava sobre ser ou não o Covid-19 uma doença ocupacional. Né? Então, realmente a redação do artigo 29 da MP 927, essa MP ela é lá de 22 de março. Né? Então, esse artigo 29, ele trouxe na sua redação uma discussão, né? Foi mal redigida e eu acho que realmente não tinha como persistir no texto legal. Tanto que foi derrubada, não tem sua eficácia nesse momento, porque o STF entendeu que não é constitucional aquele artigo, aquela disposição, que dizia, em resumo, o seguinte: Covid-19 não é uma doença ocupacional, salvo se comprovado o nexo de causalidade. Era isso que dizia o artigo 29 da MP 927. E aí, naturalmente, sofreu uma série de questionamentos e veio a ser derrubada pelo STF. Né? E aí esse assunto se tornou tão em voga porque a imprensa noticiou essa decisão de uma maneira também um pouquinho deturpada do texto, né, da decisão, do texto legal e da decisão do STF. E aí deu a entender para os empregadores o seguinte: todo e qualquer trabalhador infectado, contagiado pelo Covid-19,
eu tenho ali uma doença ocupacional. Veja, eu tinha um artigo 29 dizendo que não era doença ocupacional. E eu tenho a imprensa noticiando a decisão da STF como se todo e qualquer trabalhador infectado fosse enfermo de uma doença ocupacional. Não, pessoal, não é essa a realidade da decisão, e a gente quer aqui aclarar um pouquinho para tranquilizar efetivamente os empregadores. Veja só, a doença ocupacional ela se equipara a um acidente de trabalho, e a preocupação grande que os empregadores sempre têm, primeiro, ninguém quer que seu funcionário sofra um acidente de trabalho nem adoeça no trabalho. Isso é fato, né? As consequências legais disso também são nefastas. Então, eu gero para o trabalhador estabilidade provisória no emprego, né, se ele tiver que ficar afastado mais de 15 dias e receber o benefício previdenciário. E eu também posso ser condenado a reparar uma indenização a esse funcionário que teria se acidentado ou adoecido no trabalho. Então, eu quero deixar claro aqui que realmente o artigo 29 não poderia prevalecer, o artigo 29 da MP 927 caiu, porque tudo depende do que a gente chama de nexo de causalidade. Pessoal, nexo de causalidade é a ponte entre a doença e o trabalho. Ou seja, se eu conseguir, né, caracterizar que aquela doença foi adquirida no trabalho, e aí avançando um pouquinho, também no trajeto residência, trabalho, residência, aí sim estaria caracterizada uma doença ocupacional, uma doença adquirida no trabalho ou no trajeto. Do contrário, não há que se falar em doença ocupacional, porque não há o nexo de causalidade. E aí, do ponto de vista processual, a gente opera o direito, eu sou advogado militante na Justiça do Trabalho, então eu tô lá na gloriosa Rua do Lavradio, com a militância trabalhista lá há muito tempo. A gente sabe que num processo judicial, uma demanda desse tipo para reconhecimento de doença ocupacional só teria vez se o empregado conseguisse comprovar o nexo de causalidade. E em se tratando de uma doença, né, como é o Covid-19, sem querer adentrar em aspectos técnicos da doença, mas é um vírus. O inimigo é invisível, né, como a gente brinca. Como que eu confirmo? Né? A dificuldade é muito grande para comprovar que a doença teria sido adquirida no trabalho. Isso. Ou no trajeto, residência, trabalho, residência. Então, a jornada do empregado que pretender responsabilizar o seu empregador, né, o seu condomínio, por ter ficado doente, por ter adquirido o Covid-19 no trabalho ou no trajeto, é muito difícil. A jornada realmente é difícil. Eu quero fazer ainda do ponto de vista processual, e esse recado, essa dica, essa recomendação é muito importante, que é o seguinte: se eu não forneço o EPI, que é obrigatório, conforme a gente tratou no início desse nosso bate-papo, eu posso atrair processualmente o ônus da prova. E aí, toda a dificuldade que era do empregado vai ser minha, empregador. Percebe? Porque se eu não fornecer equipamentos de proteção individual que são obrigatórios, né, eu abri mão de sair em vantagem no processo, usando um português muito, muito claro. Né? O que me cabe? Me cabe fazer prova daquilo que é minha obrigação. Qual era a minha obrigação? Fornecer o EPI. Está aqui, ó. Estou comprovando aqui. Olha, forneci, está aqui o recibo do empregado, forneci máscara, forneci luva, ele assinou aqui, o EPI é certificado, tudo ok, tudo certinho. Beleza. Eu me desincumbi inicialmente de uma obrigação que é minha, empregador. Agora, permanece com o empregado a obrigação de fazer a prova do nexo de causalidade. Agora a gente trata a situação, a hipótese. Não forneci EPI. A vantagem processual que eu imagino que eu, empregador, teria, eu perco. E passo a ser o responsável por essa prova. E uma prova tão difícil de ser produzida. Então,
o assunto ele leva, né, de um simples uso ou não de máscara, né, que pode parecer alguma coisa boba, né, e que levou até você tomar uma chamada lá no grupo de WhatsApp, né, leva de um assunto que parece simples a algo muito importante, algo muito sério, que tudo que tangencia a lei, né, tudo que passa pelas obrigações legais de quem é ou não é a obrigação, né, até onde vai a obrigação do empregador e onde que isso pode chegar, né, se a gente olhar para o fim do túnel lá na Justiça do Trabalho, né, seríamos muito inocentes se achássemos que as medidas adotadas nesse período de pandemia não serão questionadas em algum momento na Justiça do Trabalho. Não, né? certamente. O direito, eu sempre menciono o nosso amigo Sidney Barbalho, quando eu falo que o direito está efervescendo nesse momento. Sempre que eu uso essa expressão, eu lembro dele e eu dou os créditos a ele. O direito do trabalho é efervescente nesse momento, medida provisória para tudo que é lado. Então, em algum momento, isso vai chegar no judiciário trabalhista, também sem querer ser pessimista, mas muito realista. Então, cabe a cada empregador fazer cumprir a lei, cumprir suas obrigações. E aqui, nesse ponto específico do nosso bate-papo, cumprir as obrigações em relação ao fornecimento, uso e fiscalização desse uso de EPIs pelos seus empregados. Veja como eu escutando muitos síndicos, né, que assim, eles acham que sabem, mas sem maldade, né? Eles acham que sabem no sentido de procuram as coisas no Google, né? Pergunta de vezes para a administradora e acham que sabem, né? Mas vários pontos que você falou aí de EPI e tudo mais é bem diferente do que eles assumem que estão, porque eles não têm esse cuidado processual, essa visão processual, como você falou, da Rua do Lavradio, né? Onde fica a Justiça do Trabalho aqui no Rio de Janeiro. E aí eu vou fazer um comentário sobre o que você falou, e aí uma pergunta. Na parte civil, realmente, nós temos uma situação também difícil de comprovar esse nexo de causalidade. Porque na parte civil, para eu responsabilizar eventualmente o condomínio, porque essa contaminação aconteceu na piscina, aconteceu na portaria, é muito difícil. Como que eu vou comprovar de que eu não fechei determinada área e aí ele foi contaminado ali? Quem passou para ele? Eu não tenho essa ligação clara. Então, a chance de responsabilizar é muito difícil. Como, em regra, rege a responsabilidade subjetiva, onde eu tenho que comprovar uma falha, um ato praticado, uma omissão específica que tenha gerado aquele resultado danoso, nocivo. Salvo se fosse no hospital onde a responsabilidade é objetiva e faz parte. Pelo que você me falou, na Justiça do Trabalho também não é muito diferente. Assim, a parte do nexo de causalidade também é difícil de ser constatado, pelo menos nessa função, né? Nessa função de porteiro, de zeladoria, mas ao mesmo tempo, e exatamente porque a responsabilidade é um pouquinho mais complicada, tem essa questão do ônus da prova, que você bem mencionou, e aí vem a minha pergunta. Então, é bom, do ponto de vista trabalhista, quando o condomínio, e aí falando das medidas cíveis, mas quando o condomínio fecha áreas comuns, proíbe obras, se cerca totalmente, assim, o máximo possível, e essas não se compara com uma EPI, sendo, pelo menos eu tenho essa visão, não se compara com uma EPI. Mas todas essas medidas, em conjunto com a EPI, não pode tentar afastar esse ônus da prova para o empregador, assim, ainda mais? Assim, no sentido de, se por acaso houver uma reclamação trabalhista, houver algum pleito do funcionário que ficou acometido por Covid, por essa doença, se ele alegar que foi por conta do trabalho, foi por conta do ambiente, eu posso usar na minha defesa, olha, te forneci EPI, fechei todas as áreas comuns, para mostrar que eu estou ajudando? Fala disso. Isso é lógico que eu estou falando? Ou não adianta nada? Eu não tenho dúvida da validade dessa medida como um argumento defensivo, um eventual questionamento de responsabilidade do empregador.
né? Se me permite abrir um pouquinho mais o cenário, a discussão, veja só, as medidas que um empregador, né, e que o síndico toma em relação a esse momento, né, para o condomínio, acaba afetando todo mundo, né? Às vezes, algumas medidas que ele adota, eu assisti a sua live, né, elas não são muito simpáticas a quem, por exemplo, quer continuar usando a área comum, mas não deixa de ser mais um argumento para que o síndico insista nessa medida, saber que isso tem um reflexo positivo no que toca às relações de emprego dentro do condomínio. E, possivelmente, discussões de responsabilidades do próprio condomínio, eventualmente na Justiça do Trabalho. É o patrimônio de todos sendo protegido. É o empregado sendo protegido, que é a medida mais adequada para essa realidade que a gente está tratando aqui hoje. Mas não tenha dúvida, se eu comprovo que eu adotei medidas coletivas, e a redação do item 6.3 da NR6, que eu li logo no início, né, fala em medidas coletivas enquanto elas estiverem sendo adotadas, né? Então, tudo acaba fechando, né? Acaba convergindo para uma linha defensiva muito mais potente, né? Além de ser, e aí isso é irrefutável, uma obrigação legal, né? Então, eu não posso esquecer, a obrigação legal é do fornecimento do EPI, que pode ser muito bem mais apreciada se vier junto com algumas medidas coletivas em relação ao local de trabalho, fechamento de área comum, por exemplo, né? Diminuindo quantidade de trânsito de pessoas, enfim, se demonstraria muito mais zelo, cautela e obediência à lei em relação à saúde e segurança do trabalhador. Não tenha dúvida, né? Só fechando o assunto, o que é determinante para a avaliação de ônus da prova é o cumprimento ou não da obrigação legal em relação ao fornecimento do EPI, ao uso obrigatório do EPI. Mais medidas associadas fortalecem a linha de defesa do empregador, sem sombra de dúvida. Ou seja, não substitui, né? Você pode fechar todas as áreas comuns. Não tem o EPI, vai ser mais fatal para isso que você está falando. Mais crítico, né? Sem dúvida. Entendi, e aí, André, perder essa posição privilegiada, né? Se eu posso falar assim, dentro do processo, em relação a ser ou não o responsável por produzir a prova, pode ser, e eu penso que efetivamente, o suficiente para ser ou não condenado. Entendi. Essa é a parte que muda em relação à parte cível, né? Porque a parte cível, não tendo relação de consumo, não há princípio que se falar de inversão do ônus da prova e dessas outras situação que é mais complicada para o empregador por ser empregador, né? Perfeito. Perfeito, suas colocações muito boas, aprendi muito com ele. E vou começar a falar também disso, assim, porque eu falo genericamente de que eu tenho que proteger o meu funcionário. Então eu tenho que proteger, tomar essas medidas. Você deu mais alguns elementos para materializar, ainda mais de que isso vai contribuir. Então, nesse momento em que, diferente do que eu falava no início, um mês atrás, eu falava de não proibir de forma alguma visitas sociais. De forma alguma, o condomínio não proibir. Agora eu já falo de restringir, sim, de limitar. Visita, você quer visitar, isso é proibido, está prejudicando de ir e vir. Não é você sair ou entrar, a não ser que o poder público diga que você não pode só sair. Você não receber visitas sociais, você não está de férias, você está confinado. Mas você, condomínio, não pode me confinar. Não você, mas eu vou limitar, sim, o trânsito em áreas comuns, para proteger os meus funcionários, né? Resguardar a minha responsabilidade trabalhista, que é mais complicada do que a cível. E mais complicado para o empregador, né? Para o empregador, nesse sentido. E eu acho que nisso a gente contribui. Eu vou depois
pedir para o meu irmão, né, o nosso marketing, sim. pegar isso, colocar nos vídeos, no meu canal de YouTube, nas nossas redes e tudo, para ficar o máximo possível. Assim, tem um problema certamente patrimonial de tudo que você está falando, não né? tem dúvida. Do reflexo que isso tem, né? Patrimônio, algo que o condomínio vai ter que ver com o seu advogado, com a sua administradora, né? Tudo mais. Aqui a gente se limita a falar, olha, faça isso, se vire, né? Para a gente tentar achatar a curva, né? E é o que eu falei naquele vídeo, né? E fico repetindo isso que nem um papagaio, de que não adianta ficar reclamando dos outros, nem nada. A gente tem que ter educação. E a gente consegue, esse vírus, ele é relativamente, lógico, fácil de ser combatido. São com essas medidas, máscara, educação, não chegar perto do outro, não ficar passeando na praia, são coisas assim, que afetam aquela nossa comodidade, aquele conforto, né? Aquela noção de que nós somos soberanos na nossa propriedade, que nós somos soberanos na nossa vida, né? Mas que a gente encontra o limite, que é não prejudicar o outro, né? Então, é uma grande prova para a nossa organização. Se nós nos organizarmos, nos disciplinarmos, vai direitinho. E esses são elementos que o síndico, que é a bola da vez, né? O síndico, sem dúvida, usa para poder conversar com os condôminos. Não faça isso, porque se tiver, e eu até aqui pensando, já quando chamar a atenção do condômino, já fala o seguinte, se tiver indenização na Justiça do Trabalho, você paga. Você paga. Assim, já dando nome, já dói no bolso, né? Dói no bolso. Se ele não se preocupa, se ele não é humano o suficiente se preocupar com a vida do funcionário, daquele que está indo para o trabalho, para lhe servir, pelo menos ele presta atenção no bolso dele, né? Como eu falei até no outro vídeo, de que acho que cabe aquela multa de 10 cotas de condomínio no condômino que infringe normas e tudo mais. Não sei se sou uma voz isolada nisso, não sei, mas é o que eu vou defender, é o que eu tenho defendido. Por outro lado, você tem mais um complemento, que é isso. Na hora de advertir, eu vou colocar isso aí também. Falar já com os nossos colegas, e aí deixamos aqui esse vídeo aí para os nossos colegas que estão assistindo, que dão apoio para os síndicos, para usarem isso também. Olha, você está não mitigando, você está ampliando a responsabilidade do condomínio. Por óbvio que ele não é o único responsável pelo dano, claro, né? Mas na medida que ele infringe, ele está contribuindo para o dano, né? E contribuição para o dano, você concorre para também o ressarcimento a live, tá? Alguém me ligou. Não foi é problema técnico, mas a falha é humana. Então alguém me ligou e aí me calou a boca. Mas já era para me calar a boca, provavelmente, por isso que alguém me ligou. E aí eu acho que isso é bom, né, Coelho? O que você acha? Começar a falar isso. Não, importante, cara, importante. Muitas decisões, elas acabam conjugando, né, o direito civil com o direito do trabalho, porque determinadas atitudes, né, do empregador e o condômino nada mais é que um dos empregadores daquele funcionário. Então, atitudes que ele toma refletem tanto na vida do condomínio no aspecto civil, quanto nas relações de emprego desses condomínios, né? Então, um forte argumento, tal qual é aquele que a gente recomenda, olha, trate bem o funcionário, né? Não adianta você falar, por exemplo, com ele com esse tipo de tom, com essa agressividade. Aqui você está dentro de uma relação de emprego, ele vai ser protegido, além de ser uma medida antissocial, e aí você fala melhor sobre isso, mas é algo que fere o ambiente saudável de trabalho. Não estou dizendo que você não vai repreender o funcionário, né? E eu deixei muito claro, em relação ao EPI, por exemplo, que se ele não usar, e é obrigação dele usar, se ele não usar, ele vai ser punido, podendo chegar até a demissão por justa causa. Mas é um forte argumento para que a gestão seja mais facilitada, principalmente nesse tempo sombrio que a gente está vivendo, né, muito complicado, com o objetivo principal de garantir a segurança e a saúde de todos, inclusive
Eu falo inclusive porque muitas vezes esquecem, mas inclusive dos empregados do condomínio, né? Então a gente pôde falar sobre a obrigação do uso do EPI, né? Que o custeio é pelo empregador, né? Que ele tem o dever de fornecer, fiscalizar, né? E obrigar o uso do EPI. E pudemos falar também sobre as consequências, né? Podendo ser até consequências desastrosas que ninguém quer, todo mundo quer evitar. Então, muita educação, muito respeito ao próximo, muito respeito e observância aos direitos dos empregados que estão, queiramos admitir ou não, estão se arriscando para bem servir os condôminos, não é verdade? Então, todo esse contexto é importante, mas a mensagem que você passou na sua live, eu queria transmitir aqui nessa também, que é essa visão de bom senso, de educação e de respeito ao próximo. Nunca esteve tão em voga, nunca foi tão necessário. Perfeito, Coelho. Muito obrigado, né? A gente terminar a live, já vamos voltar para o trabalho, né? Assim, não que a gente esteja trabalhando aqui, mas tem muito trabalho para a gente fazer. Muita coisa. Difícil, tanto que eu falei, quando eu tive que cancelar por causa do problema técnico que a gente teve, eu falei, depois eu vou ver, porque, olha, o tempo está escasso para depois remarcar. Mas a gente conseguiu fazer aqui, acho que está legal. E aí a gente registra isso, joga aí para a rede, para ver o quanto que a gente consegue influenciar, né? Agora o nosso objetivo com esses vídeos é influenciar mesmo, né? Se eu sempre tenho como professor, né? Porque eu tenho as minhas teses, aí eu falo para influenciar mesmo. Nesse aqui é mais do que isso, né? A gente não quer só emplacar uma tese, a gente quer, na verdade, se defender. A gente quer se proteger. Né? É verdade. Então, aí vem com esse viés, e nisso eu acho que é legal. Aí o pessoal vê, a gente joga nos grupos e tudo, e para a gente ver se a gente consegue contribuir de alguma forma, da forma que a gente dá. Né? A gente não é médico, a gente não é porteiro, a gente ajuda na forma que a gente dá, que é possível. Perfeito, perfeito, meu amigo. Valeu, a mensagem é sempre importante, esse compromisso em trazer um conteúdo adequado, né, que seja valioso para quem nos ouve e para os nossos clientes, para poder abrir um pouquinho a visão do mercado, né, em que a gente está mais fortemente inserido no que toca o direito do trabalho. Enfim, não é aqui criar pânico em ninguém, mas deixar a mensagem clara em relação ao que são as responsabilidades, né? E a gente fica à disposição para qualquer tipo de dúvida, de esclarecimento depois. Quero agradecer, pedir desculpa mais uma vez pela falha técnica. Logo na primeira não podia ser diferente, né? Tinha que ter uma emoção. Se você visse a minha cara de pânico aqui antes de eu entrar, você ia entender. Mas aí depois eu acho que eu consegui acalmar, o negócio funcionou. Eu não tenho ainda a habilidade de acompanhar o pessoal que vai subindo aqui, que o pessoal vai entrando, mas eu quero agradecer a todos vocês aí que tiveram essa paciência conosco. Obrigado mesmo e vamos à luta. Agradeço aí a todos também. Muito obrigado aí pelo ter participado aí, tiveram a paciência de entrar novamente. Várias pessoas legais aqui entraram, não vou conseguir nominar todos, porque foram muitos, né, que entraram, saíram, né, mas tem Maiano da Precisão, tem o Átila, o Sábio, passou por aqui, te elogiou, tá? E assim, impressionante como que ele foi formal no comentário dele. Excelente colocações do Dr. Rodrigo. Eu puxo a orelha nos grupos de WhatsApp, eu puxo a orelha, falei, olha lá o que vocês vão falar, hein? São amigos. Eu vi que o Rogério Pimentel Muralha, quero mandar um abraço especial, esse é meu grande amigo, militante também na Justiça do Trabalho, sabe bem desses percalços aí que a gente está tratando. Assim, as pessoas são até formais, lógico, né? Porque como canal do escritório, advogado, né? A gente fala isso. Mas ao mesmo tempo, assim, a gente não está no tribunal. A gente não está no tribunal, na audiência, nada mais. Assim, é um bate-papo, né? Se advogado não vende serviço, não faz publicidade. Então, na verdade, é um bate-papo de estar conversando. E nisso, não tem nenhum problema. E o Átila é um grande irmão, grande advogado, irmão nosso, né?
já amigo de longa data do Coelho, né? Acho que até cresceram juntos, de tanto tempo Grande que amigo. se conhecem. Né? Tá aqui a Bárbara também da OAB da Ilha, do governador, a Sônia também, que é a dona da Precisão, gente boníssima também, que é empregadora, tá passando por isso, tem que dar orientação para os clientes, né? A Ixá, da APSA, Maiana eu mencionei também, que trabalha na Precisão, Marta Gandolfo, colega também, o meu irmão, Rafael Junqueira, Elis Rocha, que é síndico profissional lá no Distrito Federal também, sofre lá com os condomínios lá do Distrito Federal, como vários outros síndicos, lógico. Agradeço a presença de todos, desculpa não nominar todos, porque é difícil, né? Assim, eu tento ainda fazer isso, porque é diferente de fazer uma palestra ou uma aula, né? Na palestra se subentende que eu não preciso falar todos que estão na plateia. Mas essa questão do virtual ela é tão diferente que a gente se sente na obrigação de cumprimentar quem está online. Então, quando eu vejo ali, não, é importante, vejo como que essas coisas são estranhas, né? Mesmo a gente à distância, o virtual tem alguns aspectos que aproxima, né? E, claro que a gente tem que ter todas as cautelas, né, de educação, da mesma forma que a gente tem no presencial, mas isso eu noto, eu tenho a dificuldade de simplesmente fazer o vídeo e não cumprimentar ninguém. Eu não consigo, eu fico nervoso, não consigo. Me permite aqui o nosso amigo Wendel. O Wendel foi assistente lá no escritório, e grande amigo. Vi que ele fez uma pergunta, e acho que eu respondi no curso da minha fala, eu acho que eu respondi. Então, mas Wendel, você é grande amigo, você tem meu WhatsApp, se não ficou esclarecido aí, me chama aqui que a gente bate um papo depois, tá legal? Obrigado, Wendel, pela presença também. Eu notei também outras perguntas aqui, fizeram, e aí eu li, não te repassei porque você já tinha respondido. Legal. Mas para todos esses, o meu irmão, o Rafael, que cuida do nosso marketing, das redes e tudo mais, ele vai colocar nas nossas redes, tá? Vai salvar tudo. O Wendel disse, respondeu, tá? O Wendel viu. Show, tá? Legal. Tá? Espero que você esteja bem, Wendel. Grande abraço aí para você, tá? Gente boníssima ele. O Gerson, Carmanhanes. O Gerson foi um dos primeiros a entrar, eu cumprimentei, Hugo, né? Meu amigo Hugo Domingos. Obrigado, Hugo. Muito legal, você é meu camarada. Pô, muito legal. Fico feliz da vida, obrigado mesmo. O Henrique Castro aqui também, que é advogado especializado em condomínios também, representa uma comissão da ordem também, de direito condominial. Ainda engrandece ainda a nossa fala e a nossa responsabilidade, né? Tem gente boa que conhece assistindo, né? A responsabilidade é grande. Sim. Por isso o compromisso no conteúdo mesmo, tentar passar algo atual, algo interessante e importante. Perfeito. E como o Coelho falou, a gente discutiu, a advertência não deve ser sinônimo de agressão, né? Então, se você vai advertir o funcionário, você não vai agredi-lo, né? Foi isso que aquele rapaz lá do aquele grupo achou, né? Quando eu falei que ele poderia ser, sem conhecimento trabalhista, óbvio, mas quando eu falei genericamente que ele poderia ser advertido e poderia chegar até a justa causa, ele interpretou essas medidas, que são as medidas que o empregador pode utilizar, ele interpretou como se fosse uma agressão, né? E não são. Claro que eu não vou advertir o funcionário e falar, ô, seu imbecil. Não, aí não. Tenha razão, não tenha, aí você está tendo outro problema. Você vai gerar outro problema, tá? Mas deve ser feito e esse é o momento que mais se exige dos síndicos, essa disciplina, né? Às vezes firmeza, flexibilidade, mas firmeza na maioria das decisões. Infelizmente para eles, né? Para minha noiva também, que é síndica, para quem é síndico. Meu Deus, a Karine, meu Deus, nossa, é muito perigo. Ela e a mãe dela, né, minha sogra. Então, sim. Muito obrigado, amigos. O Galba estava aí também, Fernando Galba, nosso sócio, nosso amigo. Andréia Miller. A Aline, que trabalha com a gente falando de proteção de funcionário, olha, a gente tem que proteger a nossa Aline também, que trabalha no nosso escritório. Legal. Muito bom, pessoal. Doutora Jéssica Taveira, eu não a conheço pessoalmente, mas eu estou seguindo nas redes aí.
também traz muito conteúdo legal e E a Jéssica, sim. você conhece, né, André? Faz parte da Comissão de Direito Imobiliário da OAB da Barra, boa advogada, e eu tenho também curtido com frequência as postagens dela. Ela fala muito sobre locação, sobre condomínios também, ela fala. Inclusive, ela escreveu um artigo para uma obra coletiva que o Francisco Egito e eu estamos organizando, e que parou por causa da pandemia, mas ela produziu também um texto para lá. Ó, Elisa também, Elisa Cabral. Renan Lameirão, Ricardo Carpati. Legal, cara. Muito bom, muito legal. A Samanta trabalhou conosco. Leandro Sender, você também conhece bem, eu sei que é nome muito conhecido. Sender, legal. Sender só tem diamante no escritório do Sender. Leandro é gente boa, o pai dele, o Sérgio, são pessoas maravilhosas. Agradeço muito a presença de vocês, todos vocês nos honraram com a presença de vocês e obrigado mesmo. Um pouquinho do que a gente falou. Aí depois a gente coloca isso em arquivo e a gente já encerra por aqui, mas desejando para vocês aí muita saúde, bom trabalho para todos, segurança, abraço virtual. Pode mandar um tchau aí para eles aí, Coelho. Um abraço, pessoal. Meu amigo Paulo Henrique aí por último agradecimento, obrigado mesmo. Esse também é amigão de longa data. Até a próxima. Eu gostei do negócio. Vamos fazer mais. Gostou, muito né? legal. Aí, esse que é o problema. Já sei que você vai fazer várias. Até mais, amigos.